Por que será que tem alguns comportamentos que nós não conseguimos mudar? Quando você dá uma olhada para o seu momento atual, quais são as áreas da sua vida que parece que estão estagnadas, que as coisas não acontecem? Muitas vezes nós não conseguimos fazer mudanças na nossa vida porque tem alguma crença que é a raiz de tudo isso que está impedindo da sua vida fluir. Eu sou a Luísa Lopes, sou educadora, sou especialista em comportamento humano. Trabalho há quase 3 décadas desenvolvendo pessoas. E a minha intenção com você nesse vídeo é mostrar para você como é que você pode perceber o seu sistema de crenças, identificar crenças limitantes e ainda aprender a acessar essas crenças e desconstruí-las. Então fique comigo até o final, porque você vai sair daqui podendo fazer essa grande transformação na sua vida. Porque de verdade, quando alguma coisa na sua vida não muda, que você não está conseguindo fazer fluir em alguns aspectos da sua vida, é porque tem alguma crença instalada aí. E quando eu falo de crenças, eu não estou falando de religião, não estou falando de nada disso. Eu estou falando daquelas convicções que nós temos e muitas vezes não tem prova nenhuma daquilo, como se fosse um mandato interno, como se fosse profecias autorrealizáveis. E como é que surgem essas crenças na nossa vida? Nós começamos a experimentar um pouco dos padrões de crenças quando nós estamos na vida uterina. A forma que a mamãe encara a gravidez, o que ela sente, o que ela acredita, pode interferir diretamente na programação mental dessa criancinha que está ali indefesa, ali naquele útero. E na primeira infância, imagina, nasce uma criança e ali são depositadas nessa criança várias informações. É ali que ela vai aprender sobre como direcionar a vida. Ela não sabe o que é certo ou errado, ela ainda não tem esse sistema cognitivo formado. A criança pequenininha, ela não pensa, não é verdade? Então, quando ela faz alguma coisa errada, vou imaginar, a criança estava no sofá e de repente entornou suco no sofá. O que a mãe vai falar? Muitas vezes reclama, chega lá e fala: nossa, olha que bagunça que você fez, não fica aqui, você não tem idade para ficar aqui. Aquelas informações a criança vê, ouve e sente, e isso se torna um registro. E essa criança, ela pode se sentir inadequada por causa de um simples evento, uma atitude da mãe naquele momento. Então, ela vai formando o modelo mental dela, o mapinha de mundo, através daquilo que ela recebe. Imagina a criança como se fosse um arquivo onde a gente vai depositando as coisas. E ela não questiona, ela não tem o superego ainda para falar: ah, que isso, mamãe? Foi sem querer, né? Às vezes ela nem se defende, ela sente e aprende alguma coisa com isso. Aprender significa ela guarda alguma coisa sobre aquilo. Só que muitas vezes essa criança vai crescendo e ela vai adotando um tipo de comportamento a partir da forma que ela é educada, que ela é modelada. E de 0 a 4, 5 anos de idade, todo o sistema de crença dessa criança já está formado, sabia? Inclusive, ali está a base da autoestima da criança. E um dia ela vê os pais discutindo, brigando. Ah, mas eu não posso ficar com ela, porque esse final de semana eu tenho um compromisso. E a mãe: não, mas esse final de semana é seu. E a criança, como ela é extremamente emocional, ela olha para aquilo e pensa: nossa, eu sou rejeitada, ou eu não sou amada, ou eu sou um peso na vida deles. Ela vai deduzindo do jeitinho dela. E isso vai acumulando ali dentro dela e a partir dali ela vai tendo comportamentos, a partir da crença que ela tem. Se ela instala uma crença: eu não sou tão boa, eu sou inadequada, eu não sou merecedora, é isso que vai estar na raiz.
Vamos imaginar que a vida é uma árvore e a raiz dessa árvore, nessa raiz estão as crenças. A criança vai crescendo e vai recebendo. E pode ser um dia também que ela está na escola e ela faz algo bacana. E a tia da escola, e ela ainda pequenininha, fala: parabéns, você dividiu o seu lanchinho com o colega, você é uma menina boa. E aquilo deixa ela se sentir bem. Então ela começa a fazer mais daquilo porque ela teve um estímulo positivo. O que eu quero dizer com isso? As crenças são instaladas muitas vezes pela intensidade do fato. Algumas crenças são doutrinadas. O que significa isso? Nós aprendemos com uma experiência anterior. Olha, papa tudinho, fica boazinha, que a mamãe vai gostar muito de você. E mesmo que a mamãe não fale com essas palavras, a criança entende: se eu fizer o que a mamãe quer, ela vai ficar feliz comigo, ou seja, ela vai me amar. E como toda criança, assim como nós, né, precisamos ser aceitos, precisamos pertencer, precisamos ser amados, nós vamos formando o nosso mapa de mundo, o nosso modelo mental. E isso vai determinando o futuro adulto. Então, quando a gente olha para a nossa vida adulta, aquela árvore que agora já cresceu e está dando frutos, e a gente olha para o fruto em alguma área da vida que não é um fruto de qualidade. O que significa? Tem alguma crença aí. Tem alguma crença aí, mesmo que eu não tenha consciência qual é a crença. Talvez você já viu pessoas que nunca é feliz num relacionamento, ou pessoa que casa, separa e tem sempre aquela sensação que não é aceita, ou pessoa que às vezes tem tudo na vida, mas experimenta aquele vazio existencial e às vezes ela nem se sente merecedora daquilo que tem. Quando nós temos uma crença de não merecimento, provavelmente lá na raiz tem uma crença de eu não sou aceito, uma crença de rejeição. Então, as crenças, elas se tornam uma lente pela qual nós estamos operando na vida, nós estamos atuando na vida. E quando eu não limpo essa lente, não mudo essa lente, as coisas na vida não resolvem. Então você está aí experimentando uma angústia, você não está bem, aí você faz uma palestra, participa de uma palestra motivacional ou vê uma palestra no YouTube e você aprende que tem que falar muitas vezes diante do espelho: eu sou feliz, eu sou merecedor. E tem uma vozinha lá no fundo: é nada, você não vale nada, você não é ninguém. Então essa vozinha tem a ver com algum registro. E isso fica lá na mente inconsciente. Então não adianta eu ficar no meu mental repetindo algo se a crença está instalada lá onde eu não tenho acesso. Está lá no inconsciente. A boa notícia é que a gente não precisa ficar prisioneiro do passado. A gente não precisa ficar refém do que aconteceu com a gente, independente se você foi rejeitado ou não, se você foi adotado ou não, independente de tudo que aconteceu na sua infância, na sua vida, se você não recebeu amor, se você não recebeu carinho, se não teve diálogo, você não é refém disso. Você pode decidir, a partir desse vídeo, a olhar para você de forma diferente. Você pode começar a dar a você aquilo que você não recebeu na sua infância. Um amor incondicional, uma permissão para ser mais feliz. Mas não adianta eu falar isso com você e você só repetir isso diante do espelho. Por quê? Porque a crença está muito arraigada. Então eu vou, como eu falei, fazer um exercício para você acessar essas crenças que estão aí no seu inconsciente, para que você tire esse peso de você, porque a crença, ela ocupa espaço em nós, ela cria bloqueios, ela nos impedem, as crenças nos impedem de ter uma vida mais plena, mais significativa, de viver uma vida que realmente vale. Então você olha, às vezes numa mesma família,
Tem pessoas que a vida é próspera, abundante, a pessoa tem uma vida feliz. E às vezes na mesma família tem uma outra pessoa que parece que a vida não flui. Sabe aquela pessoa começa um negócio, aí o negócio, né, vai dar prejuízo e está começando, está sempre começando. Talvez essa pessoa tenha alguma crença, a vida é difícil, a vida é uma luta. Eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que ser muito determinado e corajoso. Então, essa crença de que eu tenho que me esforçar demais vai trazer uma vida de muita labuta para mim. Não precisa ser assim. Olha para a sua vida hoje. Qual é a área da sua vida que o resultado está muito precário? Que você está sentindo que as coisas não estão evoluindo, não estão fluindo. E começa a perceber de que jeito você olha para essa área da sua vida. Qual é a crença que está sustentando esse resultado? Porque crença cria experiência. Então, todas as vezes que eu estou experimentando alguma coisa na minha vida que está me deixando angustiado, que está me deixando infeliz, não adianta brigar com o que está lá fora. É importante você voltar para dentro de você e se perguntar em que eu estou acreditando, que eu estou criando essa realidade que me faz tão mal. Quando nós temos crenças de não merecimento, de invalidação, sabe? De que eu não tenho direito de ser feliz, ou se nós carregamos alguma culpa, não adianta você ficar só trabalhando. Tem um momento que você tem que parar e olhar para as raízes. Isso me lembra uma vez que eu estava aqui no meu jardim, já até contei isso em um vídeo uma vez, e aí eu estava ali no meu jardim e tem um pé de manacá muito bonito, e eu olhei o pé de manacá e de repente eu percebi que as folhinhas estavam sem vitalidade, estavam amarelas, as florzinhas estavam todas encurrujadinhas assim. Eu chamei meu jardineiro e falei, você tem um produto para jogar nessas folhas para elas ficarem verdinhas? Alguma vitamina, alguma coisa para a gente botar nessas flores? Ele parou, olhou para mim, sorriu e falou assim, Dona Luísa, a senhora pode ser muito boa nesse negócio de curso, mas de jardinagem, de plantas, a senhora não entende nada. Falei, é mesmo? Ele falou, é. Não tem nada a ver com as folhas e nem as flores. O problema está na raiz. É a mesma coisa eu falo para você. Não tem nada errado com o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo na sua vida é o resultado daquilo que você está acreditando. Então, nós vamos trabalhar para que você possa começar a voltar sua atenção para dentro de você e identificar o que tem aí na raiz. Quais são as crenças que estão muito arraigadas e que estão fazendo com que você tenha uma vida medíocre, uma vida que não tem a ver com você, considerando esse grande potencial que você tem. A boa notícia é quando eu identifico e trato as raízes, a minha vida começa a florescer em todas as áreas. Então, eu vou pedir licença a você, vou usar o Flipchart para apresentar um pouquinho dessa ideia, porque a partir do momento que você toma consciência, você leva luz lá para os porões da mente, onde você não tinha acesso, e você começa não só a enxergar o que não está certo, você também começa a perceber onde é que você pode fazer mudanças. Onde você está hoje, exatamente onde você está, tem a ver com o que você acredita. Quais são as crenças que você está sustentando para criar essa realidade? Vamos aprofundar um pouquinho nisso? Então, eu vou pedir licença para mostrar isso aqui nesse Flipchart, porque vai tornar a experiência melhor.
espero que vocês estejam me vendo aí. Então, como que acontece o sistema de crenças? A gente já mostrou esse iceberg outras vezes e agora a gente vai voltar com esse iceberg. Então, aqui nasce uma criança. Essa criança, ela começa a receber as impressões do mundo e ela começa a instalar dentro dela algumas crenças. O que são as crenças? Aquilo que ela acredita. Então ela vai começando a formatar uma ideia do mundo. É como se fosse isso aqui tudo em branco, a criança vem com o seu mapa de mundo praticamente branco, algumas impressões da vida uterina, sabia disso? No DNA emocional ela já traz algumas impressões. Se a mãe chora muito durante a gravidez, se ela está revoltada, essa criança vai dar trabalho. Mas se essa criança tem uma mãe que está aceitando a gravidez, está feliz, a criança vai ser mais tranquila. Por quê? Porque a criança recebe tudo. E quando ela chega, nós vamos instalar algumas crenças. Essas crenças, elas acontecem a partir do relacionamento da criança com o ambiente. Papai e mamãe são as referências dessa criança. Quando ela chega, ela não tem noção de nada. Você já viu como o ser humano, quando ele chega, ele não sabe se virar em nada. Por isso que a criança coloca qualquer coisa na boca, ela não tem noção. Diferente de um filhote de passarinho. Se a mãe for embora, ele vai voar sozinho, sabia? E você pode deixar um pouquinho de carne ali para o passarinho e ele vai saber o que é comível e o que não é. A criança tem que aprender. Então, ela vai recebendo informações, ela vai arquivando isso na mente dela e vai criando suas crenças, os seus valores, o que é importante para ela. E aqui na mente inconsciente também estão os seus traumas, os seus sentimentos de rejeição ou não. Aquilo que foi mais forte na vida da criança fica registrado. Quando eu falo a nossa memória é emocional, essa mente inconsciente, ela deixa os registros daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente sente de uma forma muito forte. A gente nunca esquece. Então, nós vamos para o mundo levando tudo isso, a nossa bagagem de vida, a nossa mochila de vida começa a dar sustentação para quem nós vamos ser no mundo. Aqui, no que está aparente desse iceberg, nós temos as nossas atitudes, o nosso comportamento, o que eu faço, a minha interação com o ambiente, a minha forma de agir e reagir. E tudo isso é sustentado aqui. Aqui numa memória um pouco mais curta estão os meus pensamentos e todos os meus sentimentos aqui. Aqui está a mente racional e lógica. A mente racional e lógica é aquela que tem a memória curta. Para que a gente leve algo do nosso dia a dia para a mente inconsciente, é necessário que isso tenha nos traumatizado ou tenha nos surpreendido emocionalmente. Então, quando você, enquanto adulto, ganha um prêmio, uma homenagem no seu trabalho, o registro vem para cá. Aqui está a sua mente emocional, criativa, intuitiva, está aqui. E quando você passa por uma decepção também, o registro fica aqui. Mas é muito comum as crenças que estão aqui atraírem para o seu ambiente aquilo que tem a ver com o que você acredita.
Então vamos imaginar que você foi criado, e essa foi uma das crenças que eu aprendi a trabalhar na minha vida, você foi criado em uma família onde a família tem poucos recursos, é pobre financeiramente, e você começa a entender que aquilo é bom. E você começa a deduzir pela conversa dos seus pais, menino, você está sonhando muito alto, você não está vendo que a gente não tem condição? Então nós somos doutrinados para ter uma mente pobre. Para de sonhar alto, menino, a nossa realidade é outra. Você está sonhando alto demais. Então isso vai achatando um pouquinho a nossa criatividade e nós começamos a instalar a crença de que para mim qualquer coisa tá bom, dinheiro é difícil, eu vivo com pouco. No meu caso em especial, eu comecei a até achar pobreza bonito. E eu só fui entender isso mais tarde. Por quê? Porque com a melhor das intenções, a forma que nós fomos educados, volta e meia, eu ouvia papai ou alguém falando assim, tá vendo, ó, nosso vizinho ali, ó, um caminhão bonito na porta, tem tudo, mas olha como eles brigam. Olha lá, não tem paz no lar, não. Aí eu começava a entender, pobreza, paz, alegria, união, e não tinha nada a ver, mas como a crença, ela se instala como um comando interno e a gente não questiona, eu comecei a criar um jeito de ter um resultado precário na minha vida, financeiramente falando. É incrível, eu sempre trabalhei muito, fui muito determinada e teve uma época da minha vida, antes desse processo de autoconhecimento, que eu trabalhava vendendo roupas e eu atraía gente que não me pagava, eu atraía muitas coisas. E atraía também uma dificuldade muito grande, às vezes, de me posicionar com as pessoas, porque também eu tinha a crença que você não podia apanhar na rua, você tinha que bater, entende? Então eu me tornei uma pessoa brigona, uma pessoa assim, autoritária. Por quê? Porque na infância a gente tem necessidade de pertencer. E no meu caso, vim de uma família grande, eu fui instalando essas coisas. E acontece que eu fui adultecendo e levando essas crenças comigo. E de repente eu comecei a perceber, meu Deus, por que será que eu não consigo as coisas? Por que será que eu trabalho tanto e não tenho os resultados que eu quero? E aí, graças a Deus, eu conheci várias ferramentas, entre elas a programação neurolinguística, e fui reprogramar a minha vida. Eu fui entender que se eu não mudasse as minhas crenças, eu não mudaria a minha realidade. Nós entendemos que nós temos muitas crenças que são limitantes. Então, se você veio de um lar que viu papai e mamãe brigando muito, você começa a entender que casamento é difícil, que relacionamento é difícil. E talvez você já viu sua mamãe falar algumas vezes, nossa, minha filha, que casamento seja a última coisa que você vá fazer na vida, casar. E aí você instala aquela crença. E aí, o que acontece? Você só atrai pessoas que não querem firmar um relacionamento com você. Por quê? Porque lá na raiz é isso que tem. E tem pessoas também que acham que tem que dar conta de tudo e de todos. Sabe aquela pessoa que da família começa a esquecer dela mesma e começa a trabalhar para os outros irmãos, dar o melhor para os outros irmãos? Uma crença de não merecimento. Teve uma vez uma pessoa que fez curso aqui e que ela tinha uma situação, quando ela era pequena, né, ela perdeu a mãe, foi uma dor muito grande. E aí os filhos foram distribuídos e essa menina menor ficou com o pai casou de novo e ela começou a se sentir muito rejeitada. Ela cresceu e ela só até então atraía pessoas que tinham um nível muito inferior ao dela,
porque ela não se sentia merecedora. Então tem muita coisa que nós nem sabemos que tem, que está aqui escondido, abaixo do iceberg, onde nós não temos acesso se a gente não aprender algumas ferramentas e que estão impedindo a gente de ter uma vida melhor. Teve um caso de um rapaz que a mãe dele teve depressão pós-parto. E ela jogou isso na cara dele várias vezes. Falou, ai meu filho, você só me fez sofrer, você era muito grande. Até hoje eu não tenho saúde. E o que esse menininho começou a entender? Que ele era culpado pela mãe ter se deprimido, sabe? E aí ele, um homem lindo que não sabia se posicionar com as mulheres, sempre atraía as mulheres erradas, mulheres que tinham o mesmo perfil da mãe. Ele queria agradar demais, né? Como ele fazia com a mãe, agradar para ser amado, me aceita já que eu vim, tipo assim. Então existem muitas crenças que nós nem temos consciência que está nos impedindo de viver a vida que nós queremos. Então nesse momento, quero agora fazer um exercício com vocês, como prometido. Olhe para as áreas da sua vida e perceba qual é a área que você sente que está bloqueada, que as coisas não estão fluindo. Pode ser inclusive na sua autoestima. Sabe assim, tá tudo bem, mas você não tá bem com você? Qual é a área? Luísa, como é que a gente consegue encontrar a crença limitante? Vou te dar a receita agora. Para eu encontrar a crença limitante, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perceber o que na minha vida eu gostaria de ter e não tenho. Eu gostaria de conseguir, mas não estou conseguindo. Então é como se houvesse uma distância grande onde eu estou e onde eu gostaria de estar. Então quando a pessoa fala assim, eu gostaria de ter equilíbrio financeiro, mas eu não consigo, porque eu não sou organizada com as coisas, porque eu não sei gerenciar meu dinheiro, e aí vai. Ou eu gostaria de me sentir mais espontâneo, mais alegre na minha vida, mas não consigo. Por quê? Porque eu tenho uma tristeza dentro de mim, porque quando eu lembro da minha infância também, eu apanhei muito, ou eu não fui aceito. Então sempre eu vou achar um porquê na crença limitante. Para um pouquinho, pega uma caneta, um papel e escreva isso aí. Eu gostaria de... E veja o que vem. Olha na área da sua vida, aquela área que está precária, onde as coisas não fluem. Eu gostaria de... E aí você complementa. Mas não consigo, por quê? Por quê? E você vai ver quanta raiz você coloca nessa ideia, nessa crença limitante. Por que ela é limitante? Porque você alimentou ela demais. Durante muito tempo você falou para você mesmo, isso não é pro meu bico, sabe? Eu não consigo tal coisa. E eu já desisti de casar, ou eu já desisti de aprender inglês, seja o que for. Todas as vezes que eu quero algo e não consigo, eu estou construindo dentro de mim essa limitação. A ideia que eu tenho de mim, que está me impedindo de ir além, ali tem uma crença limitante. Ou eu gostaria de me relacionar melhor com meu pai ou minha mãe e não consigo. Então, o que significa relacionar com seu pai? Essa figura masculina, o que tem aí? E às vezes você vai encontrar algumas programações lá da infância que ainda estão aí. Eu não consigo me relacionar com meu chefe. E às vezes tem a ver até com a própria hierarquia. Eu vejo ele como muito poderoso, como grande, como uma pessoa que é capaz, e eu não me vejo assim. Então, às vezes eu me relaciono com as pessoas que estão abaixo de mim hierarquicamente, mas as que estão acima eu não consigo. Então vamos lá. Toda vez que eu gostaria de ter ou ser algo e não consigo, ter uma crença limitante. Que é uma crença limitante? É uma ideia que eu tenho, que
que é autorrealizável. Crença cria experiência. Então, eu vou identificar essa crença quando eu escrevo algo que eu gostaria de ser ou ter e não me sinto capaz. Por quê? Quando eu vou colocando os porquês, eu vou entendendo quanto que eu alimentei essa crença durante muito tempo. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu gostaria de acreditar mais em mim, de ser autoconfiante. E aí você pode escolher qualquer coisa. Aí você sente isso, eu gostaria de ser autoconfiante. E perceba qual é o diálogo interno que vem. E logo em seguida vem, mas não consigo. Toda vez que eu falo que eu não consigo, que eu não sou capaz, eu criei uma barreira. Mas quem criou? Eu mesma. Com o quê? Com essa crença. E aí eu vou perceber qual é o porquê. Eu não consigo porque... E aí vem um monte de filhotinho que eu coloquei aí para sustentar essa crença, um monte de raiz. Eu gostaria de ser autoconfiante, mas não consigo por quê? Porque quando eu vou falar em público eu me sinto insegura, porque eu não consigo dirigir, porque eu fico com muita ansiedade quando eu vou me expor, por quê? E aí você vai entendendo. Como você alimentou tanto esse ponto de vista, esse paradigma, essa crença, não sobrou espaço para você criar o que nós chamamos de estado desejado. Então a primeira coisa, comece a duvidar dessa crença, essa que você está afirmando para você. Eu gostaria de ser autoconfiante, mas não consigo porque eu estou sempre desistindo das coisas, porque eu fico protelando, porque eu me comporto como uma criança insegura, porque eu sou ciumenta, seja o que for. E aí você vai olhando para aquilo, como se você estivesse do lado de fora, ou olhando para aquela criança cheia de ideias que não está ajudando ela em nada. Provavelmente alguns registros que fez ela pensar assim. E aí você começa a duvidar da crença. Quando você fala assim, mas será? Será que eu realmente não consigo? Quantas coisas na vida eu já consegui? E aí você começa a olhar para tudo aquilo que você foi tornando tão profundo aí dentro de você, ocupando um espaço em você, impedindo você de fluir na vida. Depois que eu questiono a crença, e é legal escrever todos os porquês, e começo a duvidar daquilo, sabe qual a outra coisa que eu vou fazer? O outro passo? Eu vou escrever o contrário disso. Porque aqui eu falo que se eu falo que eu gostaria de ser autoconfiante, o que eu estou falando para mim mesma? Uma crença de identidade. Eu sou insegura. Eu sou insegura porque eu fico querendo agradar todo mundo, porque eu não me posiciono, porque eu não falo a minha verdade, porque eu também tenho dúvida da minha verdade e por aí vai. Então, se a sua crença eu sou insegura e você começa a duvidar, será que eu sou insegura? Eu já fiquei sozinha na escola uma vez. Eu já fiz uma viagem sozinha. Eu me casei, fui eu que escolhi meu companheiro. Eu passei na faculdade. Eu já fiz tal coisa. E você vai tirando a convicção daquela crença. Então, se o resumo de tudo isso é uma crença de identidade que você fala para você, eu sou insegura, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você escrever o contrário disso e ver o que acontece. Luísa, mesmo que eu não acredite ainda, mesmo que você não acredite ainda,
Primeiro, perceba o mal que você faz para você, sustentando uma crença que não está te ajudando em nada, que só está prejudicando a sua vida. E agora, pense que vai acontecer um milagre na sua vida e isso vai mudar. E você vai dar raiz para esse novo terreno que é o estado desejado. O que eu quero no lugar disso? E você vai experimentar falar: eu quero ser autoconfiante. Ou eu quero ser segura. Ou ouse escrever: eu sou autoconfiante. Ou eu sou segura. Se você escreve autoconfiante, com certeza aquela vozinha vai estar lá. É nada, tá vendo? Você deixou de fazer aquilo por insegurança, não fez isso, fez aquilo. E sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz e vai convencê-la que você é assim. Visualize você autoconfiante. Vai ali no seu passado e pegue aquelas experiências de sucesso das coisas que você já superou na vida. Aliás, se você não fosse uma pessoa autoconfiante, você não teria aprendido a andar, a falar. Você não teria aprendido um monte de coisa, porque tem que ter muita confiança, né? A criancinha tem que ter muita confiança para aprender a dar os primeiros passos, correr. Muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta, quantas coisas. Então você vai dar raiz para isso. Esquece aquela lá que você deu raiz durante muitos anos e comece a dar raiz. Eu sou autoconfiante. Eu sou autoconfiante porque agora eu estou diante de vocês, colocando o meu ponto de vista, falando sobre isso. Eu sou autoconfiante porque eu trabalho muito, porque eu tenho uma função importante na minha vida. Eu sou autoconfiante porque eu fiz o que eu pude lá para educar meus filhos e sei que eu dei o melhor. E aí você vai, por quê? Eu sou autoconfiante, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você vai achar no mínimo 5 evidências que você é autoconfiante. E quando vier aquela vozinha, é nada, você fala: eu te entendo, eu entendo a sua intenção positiva. Mas eu sou assim, eu sou filha de Deus, eu sou merecedora. Eu já venci muita coisa na minha vida. Eu já superei muita coisa, eu sou assim. E se não tiver fácil você falar eu sou, você vai começar a falar: eu quero acreditar que eu posso confiar em mim. Então o nosso cérebro, ele aprende por intensidade, por emoção e por repetição. Instalar uma crença significa ter pensamentos, sentimentos e atitudes alinhadas com essa crença. O que eu vou pedir a você? Dessa forma eu estou acessando o que está abaixo do iceberg. Eu vou pedir a você que escreva isso e depois você vai entrar no estado de relaxamento, fique só você com você e visualize você tendo atitudes confiantes, tomando as decisões que você quer e precisa tomar, se vendo feliz, vivendo uma vida plena, tirando de você toda essa angústia que você está criando, que não está te ajudando. Respirando, sentindo gratidão, sentindo a vida pulsando cheia de possibilidades. Então tá aí. Primeiro nós vamos identificar a crença, vamos começar a duvidar dela, vamos escrever a crença limitante, perceber todas as raízes que nós demos para ela. Eu sou isso, porque isso, olhar para aquilo, isso não tem a ver comigo. Escrever o contrário disso. O que é o contrário de ser insegura? Ser autoconfiante. E começar a dar raiz para isso. Eu sou autoconfiante porque eu tomei várias decisões na minha vida sozinha. Um dia saí de casa, né? Provavelmente você já passou por isso. Então, o fato de eu ter tomado várias decisões na minha vida significa que eu posso confiar na minha competência e na minha capacidade. E é necessário eu construir a imagem. Eu me vendo autoconfiante. É colocar
toda a minha percepção nisso, visual, auditivo e sentimento sinestésico. Como é você quando confia em você? Como é a sua postura física? O que você fala para você quando você confia em você? Como é você livre daquelas crenças? Aquilo não combina mais com você. É uma roupinha que não te serve mais. Então é algo que você vai falar para você e vai viver como se já fosse autoconfiante. Porque o meu cérebro não sabe separar. Tanto que eu criei insegurança, eu criei medo, eu criei angústia, mas eu posso criar alegria, eu posso criar uma vida plena, feliz. Crie uma declaração para você sobre isso. Eu sou autoconfiante, eu sou merecedora, eu sou uma pessoa boa, eu mereço confiar na minha capacidade cada vez mais, tomar as decisões que eu quero e preciso tomar. Faça uma declaração. Como eu falei para você, a minha situação tinha a ver com situação financeira. Então, eu liquidei isso na minha vida. Eu não tenho mais esse problema. E falo isso com gratidão, não é com arrogância. Hoje eu não faço conta mais não. Tudo que eu sonho, não, se eu estou sonhando é porque vou realizar, eu mereço realizar. E a mesma força que me faz sonhar é incrível, ela me faz realizar. E no meu caso, eu criei uma declaração para mim. Estou falando para você criar uma para você. Eu, Luísa, crio dinheiro com facilidade, porque sou criativa, determinada e merecedora. E quando essas palavras, elas ocupam o espaço delas no meu coração, quando eu abro um espaço na minha alma, para que isso seja minha nova verdade, eu começo a viver isso, mesmo. Então, seja o que for que você está vivendo, saiba que isso é apenas o resultado daquilo que você está acreditando. Os meus comportamentos externos são o resultado das crenças que eu sustento aqui no meu mundo interno. Ninguém vai entrar aí na sua cabeça para fazer essas mudanças. E claro, se você quer aprofundar ainda mais, continue comigo aqui no YouTube, que nós vamos trazer muitas outras novidades. Peço para você assine esse canal, clique aí nesse sininho, porque nós vamos avisar você do próximo vídeo e, de verdade, priorize você para que você possa viver uma vida que vale a pena. É necessário você voltar para dentro e se autoconhecer. É isso. Minha gratidão pela sua atenção e pelo seu carinho. E faça valer esse tempo aqui, que ele é muito rápido.